no seu lugar, e você ganhou a medalha de ouro, porque ele venceu. Diga aleluia. Então, nós somos mais que vencedores, mas nós vivemos num mundo caído. Nós somos chamados para vencer num mundo que jaz no maligno. Nós somos chamados para vencer num mundo que não é nossa casa, que não é nossa pátria. Existe uma música que fala, né? Esse não é o meu lar, essa não é minha casa. Os meninos de louvor cantam aí. Então, você já ouviu essa música? Já ouviu? Nunca ouviram? Então você vai pesquisar. É uma música que fala sobre esse lugar que nós vivemos, não é nossa casa, não é nossa pátria. Então, nós fomos chamados para lutar uma luta na casa do inimigo. Nós somos chamados para vencer uma luta no campo inimigo. Quando existe um jogo entre o Corinthians e o Palmeiras e estão ali os palmeirenses ali em Itaquera, o negócio fica doido. Tem jogador lá que está ali no vestiário do Palmeiras, que arma ali uma macumba. O outro ali se unge com o óleo da unção e ora para Jesus. Tem o outro que está rezando o terço. Eles estão em choque, porque está tendo um grito lá do estádio, ecoando: aqui tem um bando de louco. E o cara falou: vou entrar, e lascou. Ao contrário, é a mesma coisa. Quando um corintiano chega aqui no palestra, o negócio fica louco, porque ele está ali de preto e branco, é tudo verde. E ele falou: lascou agora. E uma pressão, porque parece um caldeirão ali o palestra. Então, quando você vai jogar no campo inimigo, há uma pressão maior. Mas nós temos ao nosso favor Cristo falando: você está indo jogar no campo inimigo, mas a vitória do derby é sua, você já ganhou. Você já ganhou, a vitória é nossa, porque nós estamos com o jogador certo, nós estamos do time certo, que não é Corinthians nem Palmeiras, é o time do céu, porque nós não somos dessa terra. Entende ou não? Estou só fazendo uma analogia para você entender. Então, eu me lembro, eu joguei futebol há muito tempo, hoje estou desprovido de físico para isso, mas eu joguei futebol durante muito tempo, e eu era de um time federado, e eu fui jogar aqui no palestra. Foi uma das contusões mais sérias que eu tive, uma das, né? E eu tive um rompimento, um estiramento do meu ligamento do tornozelo, porque eu e um palmeirense, a bola ficou no meio, e a gente foi e chutou, e a bola saiu assim, deslizando, e nós chutamos um pé do outro. E aí os dois saíram de maca. E assim, nunca mais pisei lá também para jogar, graças a Deus, né? Para não ter mais machucado, porque parece que dá um azar, né? Pisar ali. Porque eu sou corintiano. Só por isso. Se fosse palmeirense ia dar sorte. Nem percebeu, né? Nem percebeu. E aí é o seguinte, quando eu chutei ali, foi tenso, mas quando eu entrei para jogar, eu já estava tenso. O meu fisioterapeuta falou o seguinte, que a maioria das lesões ocorrem quando você entra no esporte, entra fisicamente, sem confiança. Então, quando você joga para valer mesmo, você está ali, pá, você está com confiança, você não tem lesão. Agora, quando você está meio receoso, entrou na bola receoso, você vai ter uma lesão. E quando a gente está na pressão do inimigo, a gente entra receoso para lutar. Às vezes a gente entra com medo para lutar, porque nós entramos sem algumas armaduras, sem algumas características, que eu falei para você, que fazem um lutador de UFC ganhar, sem algumas características espirituais, que fazem com que a gente ganhe. E quanto mais receoso você tiver, mais você vai apanhar do inimigo. Mas você vai apanhar, mas a vitória final é nossa. Então, mas não precisa apanhar. Fala a pessoa do lado: não precisa apanhar. Não precisa. Se você quisesse, não precisaria apanhar, mas vai ter tribulação, mas não precisaria. Então, nesse mundo, o diabo ele cria ciladas para nos paralisar. Eu não sei se vocês já viram algum filme ou vídeo do Vietnã, da guerra que teve antiga, dos Estados Unidos, lá, que invadiram o Vietnã e tal, os Vietcongs, aí tinha até umas músicas, né, gospel, falando dos Vietcongs, não sei o quê, uns rock aqui do Brasil. E aí, como que funcionava isso? Quando os americanos chegavam lá para guerrear, o exército americano era poderoso, era muito mais forte, tinha muito mais capacidade. Mas os vietnamitas, por eles serem mais franzinos, mais magros, eles não terem porte físico e eles não terem recursos militares, eles conheciam o terreno. Então eles se escondiam em armadilhas no meio da floresta, colocavam armadilhas físicas, mas eles se escondiam também, ao ponto que os soldados americanos estavam indo, e do nada levantavam um cara e matava todo mundo, do nada.
Então o diabo ele age assim, por ele saber que ele é mais fraco, por ele saber que não tem chance de ganhar, ele vai armar ciladas para o crente, ele vai armar armadilhas para o crente. E às vezes essa armadilha nem sempre é um cara levantando com metralhadora, às vezes é um emprego que te paga muito bem, 6 por 1. Às vezes é um rabo de saia lá na empresa. Às vezes, a maioria das vezes que a armadilha do diabo se levanta, é uma coisa que parece ser boa. Nem sempre é uma coisa ruim, nem sempre é uma enfermidade, nem sempre é uma coisa que vai, um problema financeiro. Às vezes é uma coisa boa, que vai fazer você achar que agora isso foi uma bênção de Deus. Nossa, uma bênção de Deus. Você sabe, o propósito eterno de Deus é como se nós estivéssemos indo viajar para Goiânia. Alguém aqui já viajou para Goiânia? Então imagine isso. Você está aqui em São Paulo e você quer viajar para Goiânia. Goiânia é ali no teclado. E aí você pega um carro e você entra nesse carro e fala: vamos viajar para Goiânia. Coloque o cinto aí. E aí nós vamos viajar para Goiânia. Brum, 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 brum. E aí no meio do carro passa 1 hora, 2 horas, que a desgrama da viagem é 12 horas para chegar lá. E aí chegou aqui, 4 horas de viagem, o carro faz e para. Você fala: meu Deus do céu, mas que esse carro quebrou? Não é possível. Você sai, chuta assim o pneu cai. Blum. Eu já entendi, não vou chutar mais também. E aí você fala: e agora o que eu faço? Aí você chama um guincho. E aí o guincho vem. E aí quando o guincho vem, ele fala: ó, é o seguinte, doutor, vou ter que te levar para uma cidadezinha aqui no interior de Minas Gerais. Você fala: puxa vida, mas eu precisava ir para Goiânia, então vamos lá para o interior de Minas Gerais. Aí você chega no interior de Minas Gerais, e aí a oficina vai lá e fala assim: ó, é o seguinte, entendeu? O que eu avaliei aqui do seu carro ia dar 20 mil, mas para você eu vou fazer 18.500. Né? Porque é assim mais ou menos, né? Não todos mecânicos, tem mecânico que é, não é de Deus, tem uns aqui da igreja também de Deus, mas os outros... O daqui da igreja é de Deus. E aí é o seguinte, aí você fala: puxa, a vida não tem esse dinheiro. Aí você já liga para a mulher, liga para não sei quem, e manda o dinheiro da família, liga para o gerente, aí pega o dinheiro e paga, e o cara fica lá arrumando. E enquanto ele está arrumando, você fala: vou ver um hotel aqui para ficar. Aí você vai e fica num hotel lá e tal. Aí passa 1, 2, 3, uma semana, resolveu, pegou o carro. E aí você fala: agora tá bom. Aí você entra no carro, então vamos. Aí continua. 3, 4, 5, 6 horas de viagem, furou o pneu do carro. Eita vida, não é possível. Luta, pastor, que vida, a vida é luta. Aí você vai, não tem um borracheiro, aí vai indo com a roda meio zoada, vai para um borracheiro da esquina que você acha, aí ele vai, arruma um pneu. Você está entendendo? Gente, qual que era o objetivo nosso de vida? Aqui o objetivo que eu falei, gente, aqui mesmo do palco, né? Não é da sua vida, não. Está pensando tão profundo, aqui, ó, qual que era o objetivo? Chegar em Goiânia. Mas a maioria de nós estamos distraídos arrumando o carro. Ah, eu tenho um problema no meu casamento. Ah, eu estou com um problema aqui na minha empresa. Ah, eu queria ganhar mais, eu ganho muito pouco. Não, porque o que eu preciso mesmo é dar um jeito nesse menino. Esse menino está muito rebelde. Ah, porque não sei o quê. Quem te falou que é para você ficar arrumando o carro? Seu objetivo é chegar na eternidade no céu. Mas nós ficamos passando a maior parte do nosso tempo embriagados, tentando arrumar aquilo que não é o propósito. O propósito não é chegar com o carro bom. O carro quebrou, pega um jegue. O jegue morreu, vai andando. Mas chega aqui em Goiânia. Tinha que estar ligado para ficar melhor. Não dá para liberar? Não dá, o Felipe foi comer uma esfirra com os meninos de louvor. Você entendeu? Então, o objetivo é o quê? Chegar aonde, irmãos? Não, no céu. Que Goiânia. Está vendo? Está achando que agora que a vida é o palco. Seu objetivo é chegar na eternidade. Então fala para a pessoa que está ao seu lado: para de ficar arrumando o carro no meio do caminho. Fala para do outro lado: para de se preocupar tanto que o carro quebrou. Fala para ele, fala para o de trás: pega um jegue e vai para Goiânia, pelo amor de Deus. Sabe, tudo que está parado na sua e na minha vida é algo que está passivo. É uma poça d'água. Poça d'água é água parada. É água parada dá dengue.
E dengue morde nós e nós morre. Sei que não é a dengue que morde, né? É o bichinho com ela, mas é isso. Então, você não pode ter nada parado na sua vida. E eu vou dizer, a maior parte das coisas que estão paradas na sua vida estão por motivos espirituais. Não tem a ver com a tua esposa. Eu sei que ela muitas vezes é uma cobra voadora, né? Manipuladora, que fica falando toda hora para você, conserte chuveiro, conserte não sei o quê, conserte não sei o que lá. Esses dias minha esposa virou para mim, e aí o chuveiro estava pingando. Ela falou, amor, chuveiro está pingando, amor. Eu falei, eu sei, eu vou consertar. É que esse chuveiro custou R$700. Né? Eu não queria desfazer dele. Aí eu passei uma fita, aí parou de pingar. Aí ela viu a fita e falou assim, nossa, olha isso. Era um chuveiro, a casa impecável. Um chuveiro com uma fita. Ela falou assim, nossa, essa casa só vive de maracutaia. Maracutaia não, maracutaia não. Falei, que é isso? Falei, você quer saber então? Fui lá e comprei o chuveiro. Pum, comprei o chuveiro, troquei o chuveiro, coloquei o chuveiro. Esperei ela tomar banho. Ela saiu toda bonita do banho ali. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Falei, tudo bom? Não agradeceu não. Cadê os homens que se identificam aí? Amém. O dia de bater em vocês é sexta, não é hoje. Entendeu? A culpa não é dessa mulher. E a mulher também do homem. A culpa não é desse homem aí, que muitas vezes você chega de casa cansada, sobrecarregada, você teve que trabalhar, porque aí ele ainda não consegue sustentar você para ficar em casa, só na manicure, pedicure e cabelo. Então quando você chega do trabalho cansada, você precisa de alguém para te ajudar. Está errado, era para você ficar em casa relaxando e fazendo as coisas da casa, mas como o sistema é complexo, aí você vai ter que trabalhar. Aí você chega e a casa está de ponta cabeça e ele jogando videogame. Sua luta não é contra o Call of Duty, o jogo lá. Sua luta é contra principados e potestades. Sabe o que acontece? Muitas vezes a mulher vai lá e briga com o cara. Você só fica aí no videogame. Ou o cara briga com a mulher. Pelo amor de Deus, que você não sei o que, só reclama. Aí o que acontece? Vira pessoal. Porque quando você começa a brigar comigo, o que começa a acontecer? Eu levo para o pessoal. Ah, vai brigar comigo então? Então agora que eu vou jogar mesmo. Não é assim? O crente transformado, não é assim que ele faz? Não é, né? Mas é. Não é, mas é, né? Só na casa de alguns, não em todos. Então, presta atenção. Agora, imagina a mulher chegar e ver o marido e começar assim, ó. Ô Senhor, eu quero repreender agora todo espírito de controle, Senhor. Sai agora em nome de Jesus. Eu estou brincando, mas vou falar para você. Quando a mulher vai lá, se posiciona em oração e ela declara diante de Deus, e ela vai lá quebrantada, muda tudo. Quando o homem vai diante de Deus e guerreia em oração, muda tudo. Então fala para a pessoa do lado, a maioria das coisas da sua vida são espirituais. Fala, para de brigar com a pessoa errada. E tudo que está parado na sua vida, você precisa decidir se você vai querer que isso mude ou não. Para que isso mude, você vai ter que entrar numa guerra. E quando você entra numa guerra, automaticamente o que vai ter? Ciladas. Porque o diabo vai estar lá preparado para te pegar. Se você não entra na guerra, você não vai ter ciladas. E vai viver uma vida maravilhosa, passiva, tranquila, na mesma praça, no mesmo banco, com o mesmo salário, a mesma treta em casa, o mesmo sofá, o mesmo carro, a mesma cor da parede, o mesmo. Você vai ficar lá. Passivo, de boa. Agora, se você decidir entrar numa guerra, aí você vai ter contra-ataque. Eu costumo falar muitas vezes que você não tem como dar tiro sem tomar tiro, é impossível. Isso é uma guerra. Então alguma coisa você vai se machucar, mas é normal. Mas no final nós seremos vencedores. Então você precisa decidir hoje, a vida é feita de escolhas. Se você quer entrar numa guerra ou não. Se você quer guerrear por coisas que são importantes ou não. Você sabe que só entra em guerras com aquilo que você considera importante. Você só entra em guerra com aquilo que você considera importante. Será que seu casamento é importante ao ponto de você entrar em guerra por ele? Eu estou fazendo uma pergunta. Está na dúvida, né? Vigia, viu? Não fica olhando para essa outra, não. Não vai adiantar nada. Vai separar, deve arrumar outra, sabe o que vai acontecer? Separar da outra. Porque é a mesma coisa, a mulher é complexa e o homem também. Mas não vou falar sobre isso não.
Não é seminário de casais, é de segunda-feira a aula do Casais Radicais, né? Amém. Essa segunda eu que vou dar aula e minha esposa, aleluia, no Casais Radicais. Então, o que é importante para você? Sua empresa é importante para você? A empresa que você trabalha? O dinheiro que você ganha? Seus filhos são importantes para você? Sim ou não? Então o que é importante para você? Você decide entrar na guerra. Sabe, Moisés, uma vez, Deus chegou para ele e falou assim: Moisés, a partir de amanhã eu vou apagar esse povo da face da terra, riscar o nome deles, entendeu? Acabou. Vamos começar com um povo novo, vamos começar tudo novo. Esse povo é incrédulo, eu viro as costas, eles já estão fazendo um bezerro de ouro, eles já estão quebrando ali todos os mandamentos. Vamos começar com um povo novo, beleza, Moisés? Sabe o que Moisés falou? Falou: não. Se o Senhor matar esse povo, o Senhor também risca o meu nome do livro da vida, junto com eles. Decidiu entrar numa guerra, porque para Moisés aquele povo era importante. Moisés tentou libertar o povo várias vezes. Primeiro, de uma maneira infantil e apaixonada, empurrou um egípcio e matou um egípcio. Depois ele foi ali conversar com o faraó, amando de Deus junto com Arão. Mas era um povo que tinha o sangue de Moisés, que tinha marcas em Moisés. Então ele não ia desistir do povo. Cadê os líderes de célula aqui? Levanta a mão, os líderes de célula. Não desista do seu povo. Não desista. Ainda que Deus apareça para você e fale assim: vamos matar todo mundo? Então, vamos começar de novo? Fala assim: não vamos não. Esse povo é meu povo. Esse povo é o meu povo. Vale a pena entrar em guerra por conta do meu povo. Você que tem um líder do seu lado aí. Cadê o seu líder de célula aí do seu lado? Fala para ele aí, fala para ele. Desiste de mim não. Fala para ele agora aí, fala para ele: eu sei que eu não sou tão fácil. Fala para ele a verdade, é verdade. Eu sei que eu piso no teu calo, mas não desiste de mim não. Outro cara que não desistiu foi Davi. Davi decidiu ir atrás de um povo quando ele estava em Ziclague, perdeu ali. Roubaram as esposas, roubaram o tesouro, roubaram os filhos. Ele chorou amargamente, levantou e falou: nós vamos para a guerra e vamos tomar tudo de novo. Nós não aceitamos nem uma unha, não aceitamos nada fora. Todos os esposos vão voltar, todo mundo vai voltar. Por quê? Porque era alguém disponível para a guerra, porque para ele era importante. Eu não sei se você tem coragem, mas eu quero te falar: o seu casamento é importante. Não desista dele, é importante. Sua esposa é importante, seus filhos são importantes, mas eles estão doidos, estão virados no giraia aqui, pastor, já são adolescentes, não querem saber de igreja. Então eu quero te falar, eu conheci o evangelho com 5, 6 anos de idade, fiquei na igreja até os 15 anos de idade, dos 15 anos de idade até os 20 eu desviei, e eu não queria mais saber de nada. Com os 20 anos eu voltei, firmei, fiquei radical, e fui para cima de Deus. Queria viver Deus, queria viver tudo com Deus. E hoje eu estou aqui. Então eu quero te falar: um desvio não tem poder de acabar com a vida do seu filho. Não desista do seu filho. Porque eu desviei, mas estou aqui, pastor. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. Continue a orar. Não tem a Doris do Procurando Nemo? Continue a nadar. A gente tinha que ser assim: continue a orar, continue a orar. E ela era um bicho esquecido, um peixe que ela estava ali, de repente ela falava: oi, tudo bem? Eu sou a Doris. E o Nemo: você é minha amiga há 13 anos. E aí, ela esquecia do que acontecia, mas uma coisa ela não esquecia: continue a orar, continue a orar. Ela não esquecia, porque ela sabia que se ela continuasse nadando, ela ia chegar no destino dela. Persevere. Fala a pessoa do lado: persevere por aquilo que é importante para você. Quantos aqui querem entrar na guerra? Diga glória a Deus. Se você quer entrar na guerra, diga urra! Amém. Essa é a introdução da palavra. Agora falta 129 tópicos. Eu não sabia se você queria entrar na guerra. Como que eu vou continuar pregando se você falar assim: você não quer não, meu casamento não vale a pena não. Então eu ia falar: então tá bom, então Deus abençoe, porque o meu vale, por que eu vou ficar insistindo com você? Morre então. Entendeu? Mas você quer entrar na guerra, então vamos entrar junto, aleluia. E aí Paulo, ele ensina para nós as ferramentas para a gente entrar na guerra.
E às vezes nós estamos querendo encher nossa cabeça com um monte de conhecimento, mas esquecemos do básico, que é as armas que vencem a guerra espiritual. Eu vou te falar uma coisa, é importante, nós temos um curso de finanças aqui na igreja. Se você está passando por uma crise financeira na tua vida, toda segunda-feira temos um curso de finanças. Se eu não me engano, até o Cláudio que dá aula, é isso, Cláudio? Você é responsável? Ele dá aula. Quantos alunos tem aqui no curso de finanças, Cláudio? Quantos? 18? Tem 28 alunos do curso de finanças. Essa igreja tem 2.500 membros. Sabe por quê? Porque mais de 2.400 membros são milionários, não precisam. Só 28 precisa, o resto é milionário. Aleluia! Ou o resto é egoísta, não quer que toque no ego deles. Quer falar a verdade que está em crise financeira. Não tem coragem de vender coisas para poder baixar o padrão de vida. Não é ou não é, Cláudio? 28. Você acha que só 28 precisa de recurso? Eu deveria estar nesse curso, irmãos, que os boletos estão aumentando cada dia. Você está entendendo ou não? E aí, a gente não quer entender. É importante aprender de finanças, mas isso aqui é muito importante. Vamos lá. Efésios 6, 10, 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por que não multiplica a célula? Porque tem a operação de diabo impedindo a multiplicação. Por que um casamento quer divorciar? Porque tem a operação do diabo querendo divorciar. Por que não prospera financeiramente? Pastor, já fiz tudo que você pode imaginar, não consigo dinheiro. Porque tem operações do diabo que não te deixam prosperar. E se você não entender que sua guerra é contra ele, você vai ficar aí de boa, passivo, falando, sabe o que é? É que uns nasceram com aquilo virado para a lua e outros não. É que uns nasceram para ser rico, porque o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, porque a culpa é do Lula, porque a culpa é do Bolsonaro, porque a culpa é da... Você está entendendo? E aí você vai pôr culpa em um monte de gente e esqueceu de falar, sai Satanás em nome de Jesus. Esqueceu. Então quando você está brigando com o Lula que nem te conhece, você esqueceu de repreender o demônio que está segurando suas finanças. Mas nada também tanto a favor assim, né? Mas eu só estou te explicando. Coloca o foco certo. Senão você vai ficar brigando com gente errada. Então vamos lá, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Toda a armadura. Toda a armadura é só uma parte da armadura? Queria colocar só a caneleira. Aí o cara vem e toma uma espadada aqui. Você corta no meio e morre. Aí, no joguinho, você volta, né? Vou colocar então só uma couraça aqui. Aí o cara dá uma espadada embaixo, você perde a perna e morre. Aí você fala, mano, não é possível. Então agora eu vou pôr na perna e vou colocar aqui. Você fala, agora aleluia. O cara te dá um tiro na cabeça, você cai e morre. Toda a armadura. Fala a pessoa do lado, é toda a armadura. Não é meia armadura. Fala para ele, não é meia armadura, é toda a armadura. E aí continua. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia bom. No dia que está tudo maravilhoso. Resistir no dia que o sol brilhou como a propaganda da margarina. E agora nossa esposa fez um café da manhã maravilhoso, nos deu um beijo. Nosso filho disse, você é o melhor pai do mundo. Os passarinhos cantaram e o seu chefe falou, vou te dar uma promoção. É isso? É no dia mau. A armadura é para o dia mau. E o dia mau vai chegar, não importa quando, vai chegar. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vai ter dia mau. E a armadura é para esse dia mau. Então, como você não sabe qual que é o dia mau, você sempre anda armado, posicionado, com a armadura pronta. Então continua. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais por firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por
por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado, para falar como me cumpre fazê-lo. Fala assim: eu preciso da tua armadura, Espírito Santo. Sabe, aqui Paulo ele diz que nós devemos estar fortalecidos no Senhor, fortalecidos na força do seu poder. São duas coisas: fortalecidos no Senhor e fortalecidos na força do seu poder. Jesus ele fala o que em Mateus 16:18? Ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Significa que nós somos os atacantes, nós somos aqueles que estão em batalha, no fronte, nós estamos indo contra o inimigo. Essa é a postura de um cristão de verdade. Ele é o atacante, não é o goleiro. Ele é aquele que vai para cima, não é o que fica passivo. Você sabia? A posição de um cristão, quando você é ungido, quando você é consagrado, quando você é salvo, você automaticamente sai da banheira ali do batismo. Nós tivemos um batismo poderoso aqui domingo passado. Quem se batizou aí? Diga aleluia. Aleluia. Você que se batizou, você já saiu daqui atacante já. Você não saiu de lá assim: agora vamos ver como que vai ser essa caminhada cristã. Não, você já sai falando assim: eu declaro em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que nenhuma enfermidade vai cair sobre mim, porque na cruz do Calvário, toda a pisadura, as enfermidades foram nas pisaduras e nós somos sarados. E aí você vai, e é ataque. Ataque. No dia mal, um irmão do lado se sustenta no braço. Sabe para quê? Não é porque você foi ferido, é para continuar atacando. Porque o nosso ataque é com a boca, não é com a mão. Então nós estamos com a boca. Quantos aí tem boca aí? Diga aleluia, diga aleluia. Então você que tem boca e tem a possibilidade de falar, você não precisa de mais nada do seu corpo. Enquanto tiver boca, você está decretando, profetizando, declarando, desfazendo a obra do diabo. Tem uma música que fala sobre tortura, que falava isso. A tortura da época dos chineses, que era pior, não sei se era pior, está quase igual hoje, é que hoje não fala que tem, mas está ruim. E aí falava assim: tire os meus olhos, ainda posso vê-lo. Tire as minhas mãos, eu posso senti-lo. Tire os meus pés, eu estou indo para ti. Pois nada e ninguém pode me separar do teu amor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não importa se só sobrar a boca, se só sobrar o nosso coração, nós continuamos, e quando nós morrermos, nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos, na nossa verdadeira casa, na nossa verdadeira casa. Então, Jesus falou o quê? Em Mateus 28:18, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus ele recebeu toda a autoridade, e nós estamos em Cristo, por isso a autoridade que está em Cristo está em nós. Quando nós profetizamos e declaramos em nome de Jesus, você sabe o que significa em nome de Jesus? É como se você pegasse um cheque, colocasse o preço e assinasse Jesus. Vai cair da conta de quem? Do pastor Wilson? Não, de Jesus. Então quando você assina ali, você está falando o quê? Em nome dele, pelo poder dele, com a autoridade dele, com o dinheiro dele, eu declaro que vai acontecer. É isso, em nome de Jesus. Mas por que a gente pode fazer isso? Porque Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e agora nós estamos nele. Então, ser fortalecido no Senhor tem a ver com o nosso devocional, nosso tempo de solitude. É quando nós vamos para o quarto ali orar, meditar. Agora, ser fortalecido na força do seu poder é quando a gente sai. A solitude é você se enchendo de poder no seu quarto, mas quando você sai, você exerce o poder na rua, com o frentista, no supermercado, na sua empresa. É ali o lugar para exercer poder, irmãos, não é dentro da igreja. Aqui tem poder? Tem, mas aqui é o QG de treinamento dos soldados de Cristo. Mas a guerra é aqui dentro? Não deveria. Muitos têm travado batalhas aqui dentro, com falta de perdão um para os outros, não conseguindo estar no mesmo ambiente de alguns irmãos, fofocando e colocando contendas um contra outros dentro da igreja. E está errado, porque nossa luta é lá fora. Nossa luta é contra a potestade de principados. A luta não é contra o seu chefe, a sua luta é para levar seu chefe para o encontro, para ele converter. E não para querer que ele vá para o inferno.
Quantos aqui pensa várias vezes por dia, nossa, que chefe endemoniado, que ele vai para o inferno. Que é isso? Você quer que ele vai para o inferno? Como? Você não é crente? O crente, ele ora para o cara doido, para que ele seja salvo. Ih, pastor, aí começa a ficar complicado, hein? Vai ter que orar para os caras doidos para ser salvo? Porque se você quiser que o cara doido morra, então eu quero te dizer que você é um judeu ou um islamita. Você não é um cristão. Porque o cristão é, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles estão me matando, mas não deixa imputar sobre eles esse juízo, não. Eles estão matando somente Deus só Deus, só estão matando o Filho de Deus, tem misericórdia. O Filho de Deus podia falar, fulmina esse miserável, esse romano desgraçado, eu sei o que ele fez ontem na casa dele, mata Senhor, ele podia falar isso. Mas o que ele falou? Pai, perdoa. Pai, perdoa. E hoje nós, os filhos de Deus, estamos entrando em batalhas, falando, pai, manda para o inferno? Como assim? E aí, irmãos? Está na hora de nós perdoar, né? Mas se a gente não consegue perdoar o irmão que a gente vê aqui, imagina o endemoniado mesmo do seu chefe. Que eu sei que deve ter um chefe endemoniado mesmo, que dá vontade de mandar ele para o quinto. Eu sei que tem. Mas nós é crente. Amém ou não? Então a Bíblia fala o quê? Para que Deus quer nos fortalecer? Para que tem ciladas do diabo? Para que o diabo está aí? Tem gente que não fala assim, por que Deus não mata o diabo logo e resolve a minha vida? Aleluia. Não, benção. Deus não podia matar o diabo logo e resolver nossa vida? Mas por que ele não resolve? Porque eu preciso te falar, para um avião ele decolar, esse avião ele precisa de forças contrárias. Ele precisa de resistência do ar, ele precisa de um vento contrário, ele precisa de gravidade, são tudo forças que estão falando, não vai subir, não vai decolar, eu não quero que você voe, não. Quanto mais não o avião tem, mais velocidade ele atinge, mais ele decola. Porque existe uma outra força que está aplicada fisicamente nas suas asas ali, que chama aerodinâmica. E a aerodinâmica é a força que precisa de forças negativas para funcionar. E eu quero te falar, quando você estiver passando por lutas, por ciladas do diabo, por crise na sua vida, você não está entendendo, Deus está preparando você para decolar. Mas você está enxergando isso como uma desgraça. Meu Deus, como que pode esse vento contrário? Mas na verdade Deus está te preparando para... Já viram aquele meme que o cara sai voando? Não viram, né? Que bom. Fica muito tempo no WhatsApp, não pode. Então, me contaram, não é que eu fico, me contaram. Então presta atenção, Deus está preparando você para quê? Para decolar. Deus está preparando você para decolar, irmãos. Qual crise você está passando na sua vida esses dias? É financeira? Sabe, tem estudos que falam que antes da pessoa viver um boom na vida dele financeiro, ela vai passar uma crise braba. Lascada, assim, que vai comer ovo. Não, vai pedir para comer ovo, porque estava comendo só arroz. E aí, nessa hora, a gente esquece que Deus está preparando tudo para você decolar. Fala para o irmão do lado assim, olha para ele bem, antes de falar, só olha para ele. Fala assim, você está com uma carinha de um aviãozinho, assim, um avião. Uns é Boeing 747... Outros é o teco-teco, fala assim, eu acho que tá para voar, hein? Você está com uma cara que vai decolar, irmão. Essa cara de desgraça que você está vendo vai decolar. Não tem como. Você está com uma carinha assim que está tudo dando errado. Vai decolar. Vai decolar. Porque vem graça depois da desgraça, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é isso? Não é jargão crente, não. Isso é teoria da física. Quando tudo diz que não, é quando um avião decola. E a física foi criada por seu pai, Jeová. Foi ele que criou a terra. Então entenda, muitas leis funcionam para nós também. Amém ou não? Amém. Então você precisa entender, para que você possa se tornar inabalável, você precisa das ciladas do diabo. Por quê? Porque elas vão te dar vitória. Você vai ter vitória, vai ficar inabalável. E aí você começa a não cair mais. Levantava um cara aqui e te pegava de surpresa. Aí agora você vai andando. O cara vai levantar, você já pá! Miséria, já vi, hein? Esse aqui eu não caio mais. Aí levantou outro, ai meu Deus, caí. Aí você vai de novo, pá! Já tem dois que eu já sei. Entendeu?
Ninguém nunca jogou Mario, não? Na vida? Nunca jogou Mario. O Mario é assim, você vai passando as fases, morreu, aí volta. Você fala, já sei, não vou morrer mais naquilo não. Você vai lá, morre de novo naquilo, mesma coisa. Você fala, não é possível, não sou burro, vou cair 3 vezes no mesmo lugar. Aí você vai de novo e vence. Passa 2 fases, morreu de novo. Então você vai aprendendo, dia a dia você vai aprendendo a não cair nas mesmas ciladas. Eu quero de uma maneira bem rápida falar sobre os itens da armadura. Então a primeira coisa que você precisa entender, luta não é contra a carne, mas é espiritual. Para de brigar com pessoas. Pessoas não tem nada a ver. A luta é espiritual. Fala, a luta é espiritual. Segundo, se vestir com a verdade. A verdade é uma escolha e uma virtude. A verdade é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em Romanos 13:12, Paulo fala para nós nos vestirmos de Cristo, nos vestirmos de Jesus. Significa o quê? Que nós precisamos colocar uma couraça ali, uma vestimenta da verdade. E essa verdade, eu não sei se você sabe, mas os soldados na época, eles usavam uma manta toda entrelaçada de ferro, maleável, que era como se fosse uma roupa mesmo, que entrava. E essa manta, ela não deixava espadas perfurar. Então você colocava aquela manta por baixo, que é a verdade, para não deixar os ataques do diabo entrar dentro do teu coração, dentro de você. Nós precisamos nos vestir com a verdade. Quando um soldado, ele está vestido com uma farda, e você olha para ele, ou um policial, você respeita. Se ele está paisana, você não sabe quem ele é. Mas se ele está com a farda, você o respeita. Ou pelo menos deveria. Ou pelo menos deveria respeitar a arma que ele está na cintura. Mas deveria, por amor à sua própria vida. Agora, o mesmo respeito você deveria dar para um homem ou uma mulher que está vestido com uma doma. Ali, uma roupa de cozinheiro, de chefe. Por quê? Porque essa pessoa está ali autorizada para poder cozinhar para você iguarias. Coisas maravilhosas. Diferente da carne com ovo que você faz, que às vezes é meio dura. Mas a pessoa faz um negócio excelente. Então, quando você se veste da verdade, você ganha um negócio que chama autoridade. Fala para a pessoa do lado, autoridade. Mas a autoridade vem com a verdade. Terceiro, vestindo-se da couraça da justiça. Muitas pessoas conhecem a palavra justiça com algo errado. Vou fazer justiça, isso tem que ter justiça. Não, nós vivemos num país injusto, tem que ter justiça. Qual que é a justiça que a gente quer? Quer que aquilo que foi errado seja feito certo, que aquela pessoa que errou, puna e tome. Mas eu quero te falar, a justiça bíblica não é essa justiça humana. A justiça bíblica é que um homem decidiu receber sobre si todo o peso de condenação por toda a humanidade. E agora, porque ele recebeu esse peso de condenação por toda a humanidade, eu e você fomos considerados livres, num julgamento ilógico, irracional, indignante. Porque o certo é o quê? Matou, preso. Aí na tua cabeça você pensou em matar um monte de gente, Jesus fala, te perdoo. Você fala, não é possível. Tem gente aqui que adulterou, Jesus fala, te perdoo. Você fala, não é possível. E aí, isso às vezes não entra na nossa cabeça, mas a couraça da justiça é para proteger seu coração. Você é justificado pelo sangue do Cordeiro. O pessoal do louvor já pode ir tomando seu lugar. Justificado pelo sangue do Cordeiro. Sabe, na cruz do Calvário você foi feito justiça de Deus. Eu sei que você não merece. Ei, você não merece, você é ruim. Não vem falar que você é bom não, você é ruim. Eu sou ruim. Mas nós não precisamos merecer, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou a gente e deu o Filho. Isso é cristianismo. Para de ser judeu. Nada contra os judeus lá, os israelitas, aleluia. Deus abençoe a vida deles. Mas se não crê em Jesus, vai para o inferno. Agora precisa crer no Filho. Você tem que parar de ser islamita. Fala para a pessoa do lado, para de adorar Allah, pelo amor de Deus. Fala, não, que é isso, pastor? Que absurdo. Quando você fala assim, olho por olho, dente por dente, você é um muçulmano.
Nós não somos desses. Nós somos o povo do perdão, da segunda milha, de dar outra face, de pegar a túnica e a gente dar de novo. É loucura, né, irmão? Não é incoerente, é um negócio doido, né? Mas não te avisaram, mas isso é cristianismo. O pastor Ricardo vai ficar indignado comigo. 1000 pessoas saíram da igreja videira. Estou brincando. Quarto, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Tem um ditado no militarismo, não sei quem aí é do militar. Quem é militar aí? Eu já fui, quem é? Tem algum militar aí? Olha lá, tem uns militares que fala o seguinte: cuide bem do seu pé para não ficar na mão. Quando você cuida bem dos seus pés, você não fica na mão. Então você precisa cuidar dos pés. O pé é a coisa mais importante. É o primeiro lugar que tem contato com o solo do campo inimigo. É o primeiro lugar que pode pisar numa cilada e pegar uma armadilha e estragar o seu pé. E o que a Bíblia fala aqui? Para cuidar dos pés. Vamos ler aqui a parte do pé. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Não é um evangelho de guerra, é um evangelho da paz. É o evangelho do amor. É o evangelho da graça, que protege os seus pés de cair nas ciladas do diabo, que protege os seus pés de serem furados. Colocar as sandálias nos pés nos fala de prontidão. Se você está num campo todo cheio de pedra e você tenta sair correndo do nada, se alguém falar assim: bora, vamos correr agora. Se você está descalço, você vai correndo como? Ai. Mas se você está com um sapato preparado, você vira um velocista. Você está preparado para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, para anunciar o evangelho lá na sua empresa, lá na sua família. Gente, o Natal está chegando, viu? O que você está preparando para falar para aqueles ímpios, doido, doente da sua família? Sim, porque as pessoas gostam do Natal para brigar. Natal não é para brigar, Natal é para pregar o evangelho. Não está preparando nada, nenhuma palavra. Você pode ser pastor nesse momento maravilhoso que chama Natal, e ainda tem uma desculpa que as pessoas estão quebrantadas. Fala do evangelho na sua família. Para de ficar comendo só maionese e farofa. O Natal está chegando, mas não precisa esperar chegar o Natal. Você pode pregar hoje mesmo, quando chegar na tua casa lá, para o seu vizinho que brigou com a esposa ontem e está lá de cara feia, só esperando alguém chegar e abençoar a vida dele. Quinto, embraçando sempre o escudo da fé. É a fé que combate os dados inflamados do diabo. É a fé. O diabo lança dados para falar para você: não creia, não vai dar certo, não vai vencer, essa crise financeira não vai passar, e esse casamento não vai fluir, Deus te abandonou. Cadê Deus agora? O diabo lança esses dados, mas o escudo da fé fica firme na palavra, fica firme no que Deus falou, o que Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir. Não vai me atingir, não vai me atingir. Sexto, tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação nos fala de certeza de ser salvo. Se você é alguém que está no nosso meio, que tem dúvida se é salvo ou não: eu sou salvo hoje, pequei ontem, pequei amanhã, nossa, aí eu já não sou salvo mais, agora eu tenho que passar pelo encontro de novo, ser batizado de novo. Aí você vai, batiza de novo, fala: agora eu sou salvo. Pequei de novo, putz, fui para o inferno de novo, agora eu preciso ser salvo de novo. Como que você vai pregar o evangelho, cuidar da sua família, prosperar, viver o reino de Deus? Você não sabe nem ser salvo? Você é salvo. O seu nome foi escrito no livro da vida com o sangue de um Deus. Não há como apagar o sangue de um Deus, escrito no livro da vida. Jesus morreu pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro. Então, agora você é salvo. Mas o capacete também nos fala o quê? Pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas da eternidade. Você é salvo, você não é mais daqui. Esse não é mais seu lar, essa não é sua casa. E por último, mas não menos importante, na verdade mais importante, todos os artefatos até agora aqui da armadura são para proteção, mas esse é para ataque. A espada do Espírito. A espada do Espírito é ela que faz o diabo tremer. Tenha uma palavra na sua vida. É a palavra que vence as obras do diabo. Tenha uma palavra para o seu casamento. Qual é a palavra do seu casamento? Ih, pastor, nem sei. Vai procurar, vai achar com a sua esposa, vai anotar. Palavras para os seus filhos. Qual a palavra que você tem para o seu filho? Às vezes não precisa ser literalmente um versículo bíblico pleno, mas você precisa ter uma palavra.
uma palavra para a sua empresa que você está abrindo, uma palavra para a sua célula. Por que a palavra? Porque no dia mau você vai falar: não, essa palavra aqui diz para mim prevalecer. E essa palavra aqui, Satanás, você está falando que está tudo dando errado, mas eu não vou desistir. Tenha uma palavra. Jeremias, ele se sentia desqualificado, ele se sentia imaturo, e Deus falou algo para ele. Jeremias 1, do 7 ao 9. Mas o Senhor me disse: não digas, não posso, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Eu estou falando para você aí, quem querer recebe aí. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quando você fala, não foi você que falou, foi Deus que colocou na sua boca as palavras dele. Ele quer tocar na sua boca hoje e colocar as palavras dele na sua boca. Sabia que tem gente que é viciada em murmurar? Não vai dar certo. Sabe o que está faltando em você? Um toque da brasa viva do trono de Deus para selar a tua boca e Deus colocar as palavras dele na tua boca. Reconheça hoje: eu sou murmurador, Deus me perdoa. E Deus vai falar: amém, vou tocar na sua boca para colocar as minhas palavras, porque as palavras de Deus vai dar certo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu sou mais que vencedor. Esse caminho pode estar escuro, pode estar em trevas, mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não creio, não estou enfermo, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele é o castigo que nos traz a paz. A palavra de Deus nunca é: eu acho que vai dar errado, não sei, hein? Será que vai ter o telão mesmo? Não é. Você falou isso, Satanás está usando tua boca. É esse marido aqui, o diabo te possuiu. É esse marido, você está possesso. Opresso. Possesso é muito exagero. Entendeu? Por que isso? Porque Deus precisa tocar seus lábios hoje, porque os seus lábios é a espada do Espírito. Fique de pé no seu lugar. Em 2 Samuel, Deus fala sobre um soldado de Davi. Um soldado de Davi que, quando todos foram embora, ele se levantou com a espada e começou a lutar contra os inimigos. E ele matou 1, matou 2, matou 10, matou 50, matou 100, matou 200, ao ponto da espada ficar presa na mão dele, e não conseguir mais abrir a mão. Necrosou ali, travou a mão na espada. Ele não conseguia mais. Imagina esse cara comendo, precisava de ajuda. Ele só conseguia com a faca, né? A espada virou a faca, e a outra mão colocava na boca. Ele não conseguia mais ir em qualquer lugar, porque a espada ficou presa na mão dele. Nós precisamos ser crentes que a espada está presa em nossos lábios. Presa em nossos lábios. Quando os inimigos vierem, nós estamos de prontidão com a espada. Mas quando os amigos vierem, nós estamos de prontidão para defendê-los com a espada. A espada de Cristo, ela ataca Satanás, mas ela defende os irmãos. Ela não ataca irmãos, ela defende irmãos, porque é a espada que fala o que os irmãos são. Ela diz: você é filho amado que dá prazer para Deus. Ela diz que você é um profeta escolhido desde o ventre da tua mãe. A palavra diz coisas a respeito dos crentes que você deveria dizer mais do que ficar fofocando na tua empresa sobre os outros e colocando irmão contenda contra outro irmão. Está na hora de você deixar Deus tocar sua boca, ou calar a boca, que é melhor ficar quieto. Eu gostaria que a gente orasse agora. Nós vamos cantar, vai fluir, mas deixa o Senhor tocar seus lábios. Deixa o Senhor tocar seus lábios. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que vão usar a boca para edificação.